Olá, tudo bem com você? Espero que sim, que Deus abençoe a sua vida. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre a fornicação. Você sabe o que é fornicação? Bom, muitas pessoas têm uma compreensão totalmente errada. Infelizmente, essa é uma palavra muito mal compreendida, mal ensinada, distorcida, mas que hoje, nesse vídeo, a partir desse vídeo, você nunca mais terá dúvida sobre a fornicação, o que é, tá bom? 4 pontos principais que eu vou passar aqui, além de falar sobre o que é fornicação, mostrar também a palavra também no original, vou mostrar a palavra da onde se originou na nossa era a palavra fornicação exatamente, né? E no original bíblico é a palavra a qual se faz a tradução, tá? A dificuldade, por que temos a dificuldade, né, de entender essa palavra? E o quarto ponto, o quarto parágrafo desse vídeo é sobre as distorções que foram feitas em cima dessa palavra e que, pois, dá a origem a doutrinas erradas que só trazem culpa, medo às pessoas, porque é dessa forma, né, que a igreja controla, as religiões controlam as pessoas, né, através da culpa, medo. E lembrando que eu não estou aqui representando nenhuma igreja, tá? Nenhuma religião. Mas eu estou fazendo esse vídeo também. Eu já fiz um vídeo sobre esse mesmo assunto. E foi um vídeo que teve mais visualizações. Aí me propus que quando chegasse a 1000 visualizações eu iria fazer um outro vídeo melhorado. E já passou de 1000, quase 1100 já. Então por isso eu estou fazendo esse vídeo também. E eu vou então começar a mostrar ponto a ponto e iniciando o texto da introdução, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz assim, ó: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Essa é uma das versões. Depois eu vou ler esse mesmo texto em uma outra versão, tá? Agora, por que se tem a dificuldade de entender esse texto, essa palavra especialmente? É porque essa é uma palavra muito antiga, muito arcaica, que não se usa no nosso cotidiano, na nossa sociedade de hoje, né? Se usa apenas mais no meio religioso, né? E nessas versões que estão desatualizadas, essa é a verdade. Essa versão aqui é desatualizada. E aí tem a distorção também que a igreja fez no sentido dessa palavra. E eu vou explicar no final sobre essas doutrinas distorcidas, tá bom? O quarto ponto. Então aqui nós já temos a primeira parte. Por que é difícil de entender? Porque essa é uma palavra antiga. Agora, já que é uma palavra antiga, vamos entender então como se originou, qual era o significado na antiguidade dessa palavra, tá? E aí vai nos levar ao próximo, o terceiro passo, o terceiro ponto, que é entender exatamente o significado, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, para você ver essas estruturas, essas construções romanas, desde antes de Cristo e do primeiro, segundo séculos, dos primeiros séculos da nossa era, e até hoje existe, né, essas estruturas, mas naquela época se originou isso, e essas estruturas em forma de arco, como você vê, o arco vem, arc, tem várias derivações dessa palavra, é do grego, mas daí na língua latina, a palavra para isso é fornix, ou fornix, né, que se usa mais no português, porque existe um uso hoje em dia dessa palavra fornix, tá? Assim mesmo, como se diz, essa é usada mais na área médica, na anatomia do corpo humano, é uma parte, se chama o fornix cerebral,
que ela tem essa forma de arco, né, ou como uma abóboda, por isso leva esse nome. E também outras partes do corpo, órgão sexual feminino, partes, os olhos, os ouvidos, tem várias partes do corpo que são referidas como fornix. Mas aqui o que interessa para nós entender a fornicação são essas estruturas aqui. Por quê? Porque ali ficavam as prostitutas, tá? Nessa época do Império Romano. E as prostitutas, era uma classe de prostitutas, na verdade, que ficavam ali disponíveis, esperando seus clientes, tá? E aí, eu vou ler aqui um artigo muito interessante que mostra 8 classes de prostitutas daquela época. Eu vou ler só uma aqui, que é a classificação número 6. O nome, então, a classificação dessas prostitutas é fornicatrices. Fornicatrices, que eram mulheres que ficavam disponíveis próximas a pontes, arcos ou edifícios. Aliás, o termo fornix derivou da palavra... o termo fornix derivou a palavra fornicação, né? Como eu já expliquei. Manter relações sexuais com prostitutas. Então, através desse entendimento da origem da palavra fornicação, a gente já entende que fornicação é o mesmo que prostituição. Então, aqui nós temos já estamos no 3, respondendo no ponto, parte número 3 do vídeo, respondendo o que é fornicação, que é o mesmo que prostituição. Eu já vou mostrar os termos originais da Bíblia para o qual dá a tradução, essa tradução, tá? E os termos bíblicos é porneia, que significa então prostituição, né? E pornem, que é prostituta, ou pornê, tá? E eu vou mostrar mais em seguida essa palavra aqui também, mas antes eu quero ler o texto de Apocalipse. Também é dessa palavra aqui, porneia, é de onde se origina o que a gente tem hoje, a pornografia, né? Que seria a grafia da porneia, colocar em gráficos, né? Tanto papéis ou eletrônicos, né? Fotos. Então, é grafia da prostituição. Então, a pornografia é também a prostituição, né? A pornografia é a prostituição. É comercializar imagens sexuais, né? Comercializar o sexo, né? Então, prostituição, sim, todo mundo entende que prostituição é vender, né, o sexo, né? Venda do prazer sexual, né? Agora, a fornicação é um pouco mais difícil de entender porque realmente é uma palavra arcaica. Mas agora você já entende. E o texto que eu vou ler agora, tem vários textos na Bíblia sobre fornicação, né? Tem bastante textos. E no Velho Testamento também, sempre associando com a prostituta, com a prostituição. Poucas exceções e alguma ramificação ou variação da palavra porneia, por exemplo, em Judas 1, versículo 7, ali tem uma variação que se aplica ali então a homossexualidade. Tem lá em 1 Coríntios 5, ali fala porneia, referindo-se a um homem que que possuiu a mulher de seu pai. Não tem muitos detalhes. Então, por essas referências, assim, essas variantes, também se entende que a prostituição pode ser dita como
transgressões de diversas proibições da Bíblia em referente a algumas práticas sexuais, especialmente Levítico 18, né? Mas na maioria, na maior parte, e claramente, porque muitos textos como não são tão claros, mas a maioria, e bem clara e explícita, mostra a fornicação, a porneia, como sendo prostituição. O próprio texto de 1 Coríntios 6, que eu li, tem essa referência a prostitutas ou meretrizes, né? Ali no versículo 3, mas eu não vou ler para a gente não ficar muito longo, né? Mas o mesmo texto aqui, ó, e de repente você me pergunta, mas não tem uma versão na Bíblia que traga a tradução correta? Sim, tem. Eu vou ler aqui, ó, a versão Almeida Revista e Corrigida, que diz assim, ó, o mesmo texto, 1 Coríntios 6, versículo 18, aí diz assim, ó, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui pega contra o seu próprio corpo. Então essa é a melhor versão, especialmente referente a esse assunto, tá? Essa aqui é a João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Tem a de 1969, se não me engano, também, que traz a correta tradução. Então essa é a correta tradução. Fornicação é prostituição. Se você ouviu falar, te ensinaram aí que fornicação é sexo fora do casamento, antes de casar, sexo entre... Não, isso é uma mentira, isso é uma distorção. E eu vou falar mais disso na última parte aqui do nosso vídeo, mas concluindo essa parte 3, eu vou ler Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse é um livro que traz muita palavra fornicação. Agora a gente já sabe que é prostituição e prostituta. E aí eu peguei um texto aqui porque traz justamente no mesmo versículo prostituta e prostituição. Capítulo 19 do livro de Apocalipse, versículo 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Eu vou colocar aqui também, então, a palavra original desse versículo aqui, que mostra aqui pornem como prostituta e porneia para prostituição. Tá? Então fica bem claro isso. Fica bem claro que fornicação é prostituição. Então agora vamos à última parte, concluindo as distorções feitas pela igreja. E aí a gente vai voltar em 1 Coríntios, mas não no capítulo 6, agora no capítulo seguinte. E no versículo 2 diz assim, ó: mas por causa da prostituição, aqui eu já estou lendo nessa versão, a mais correta, Almeida, Revista e Corrigida, a esse assunto. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Então, muitos usam esse texto, né? A igreja usou esse texto para dizer, ó, então você tem que ser, porque a igreja, ao longo da história, na Idade Média, por exemplo, a Igreja Católica trouxe o casamento que antes, da primeira parte do período medieval, mais da metade, um pouquinho mais, o casamento era apenas restrito ao lar, né, à família. E aí a igreja mudou isso, trouxe o casamento para a igreja, levou o casamento para a igreja, criou um monte de cerimônia, rito, fez do casamento um sacramento, né? E aí as igrejas cristãs hoje seguem essas mesmas ideias, e foi lá em 1150, o teólogo Pedro Lombardo, ele criou a teologia,
E o casamento que antes que era visto como uma posição super inferior, porque o estado de virgindade era considerado algo dentro da perfeição celestial divina, e o casamento era apenas permitido ou tolerado por causa da procriação e era visto como uma forma inferior. Então aí o casamento passou a ter um status muito melhor, porque dessa forma a igreja começou a dominar e também exercer um maior controle sobre as pessoas dessa forma, porque as pessoas fazendo o casamento na igreja, elas então criavam um maior vínculo com a igreja, criavam vínculos familiares de gerações e gerações. E depois teve a Reforma Protestante, teve a Contra-Reforma, que foi reenfatizada e foi doutrinado severamente a doutrina do matrimônio, do seu sacramento, né, do matrimônio, e essas distorções. Então, esse texto aqui foi dizendo assim, não, pessoal, como se redefiniu o conceito de casamento, porque biblicamente o tornar-se uma só carne, que Deus disse que o homem deixa o pai e mãe se une à sua mulher e se torna uma só carne, é a união sexual. Capítulo 6 anterior fala nisso, que você não vai se unir com se tornar uma só carne com uma prostituta, né? Enfim, eu tenho outros vídeos também, você pode procurar aí depois e olhar. Mas então, essa foi a distorção. Então, que a igreja precisava, tipo, as pessoas... Aí colocou medo nas pessoas. As pessoas precisavam casar para poder fazer sexo. E até hoje isso, nas igrejas evangélicas, se faz isso. A pessoa casa para poder fazer sexo. Porque senão tá na suposta fornicação. Que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. E se você apenas ler isso aqui com básico de entendimento, você vai ver que aqui está se referindo à prostituição do capítulo anterior, né? Então, para evitar a prostituição, que cada um tem o seu... cada homem tem a sua mulher, cada mulher tem o seu marido. E o outro texto está em Hebreus 13, outro texto que foi distorcido para fazer essa doutrina do matrimônio, do sagrado matrimônio, tá? Que foi criado pela Igreja Católica e que as igrejas seguem hoje o cristianismo. As pessoas têm isso enraizado na sua cabeça. Mesmo pessoas que não são necessariamente frequentam a igreja, mas têm essas ideias porque foi uma doutrinação por séculos. Hebreus 13, versículo 4 diz assim, ó, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição, né? Então muitas versões você vai encontrar fornicação, né? E aos adúlteros Deus os julgará. Então aqui se distorce, se dá um sentido totalmente errôneo para o texto, dizendo assim, ó, como se fosse assim, a fornicação, você fazer sexo antes de casar, porque agora o casamento redefinido e ressignificado pela Igreja Católica seriam lá as cerimônias, os ritos, os votos, sendo que para Deus o casamento é a união sexual. Então, como que o casamento, essa união, ela é honrada? Se a pessoa não se dá à prostituição, ou seja, porque também a pessoa que está casada, muitas vezes, ia se prostituir. Entende? Então é nesse sentido que o casamento... Então a pessoa que está casada, e aí ela vai lá se prostituir, ou pagar para uma prostituta, então ela está desonrando o casamento. E aos adúlteros, né? Que daí é a relação sexual com outra pessoa que não é o seu casamento, mas não necessariamente envolve dinheiro. Tá bom? Então isso aí, esse é um texto totalmente distorcido. Tá? Casamento é simplesmente a pessoa que desejam estar junto e se une sexualmente e afetivamente e vive uma vida junto com compromisso, né? Comprometidos. E não necessariamente tem que ter uma cerimônia ou um papel, né? Eu vou deixar aqui também um link depois no comentário também sobre outros vídeos que eu falo sobre isso.
Mas então é isso, e é muito sério, porque essas doutrinas aqui, para mim, eu considero essas distorções, essa doutrina, dizer que fornicação é sexo fora do casamento, ou antes de casar, o que é impossível, porque na verdade casamento é sexo, né? Mas sem ter, e muitos dizem se a pessoa vive junto, né, amigado, tem vários termos no Brasil, amaziado ou ajuntado, o termo mais formal é união estável, né? Então, enquanto a própria lei do Brasil já reconhece a união estável, né? As igrejas ficam pregando, dizendo que as pessoas estão em fornicação. Totalmente errado, totalmente errado, totalmente errado. Então, que Deus abençoe você. Então, como eu estava dizendo, essa doutrina para mim é uma doutrina diabólica, porque é falsa, não vem de Deus, foi criada com o intuito de controlar as pessoas. Então, colocando culpa, né, e medo nas pessoas. Então é isso. Que Deus abençoe você. Agora você nunca mais terá dúvidas sobre o que significa fornicação. Que essa é uma palavra arcaica, velha, e que as versões da Bíblia que trazem essa palavra, na verdade, estão desatualizadas. Claro que se você ler o contexto e estudar, você vai entender. Mas ela é uma palavra desatualizada. Aí tem outras versões bíblicas que dizem assim, relação sexual ilícita, imoralidade sexual. Não, imoralidade também é um conceito católico. É um tema para outro vídeo depois. Mas como eu mostrei aqui, a tradução correta é prostituição, tá bom? Então que Deus abençoe você. Aí compartilhe o vídeo também para outras pessoas que precisam saber também e entender corretamente esse assunto. Fique com Deus. Tchau.